Olá, bom dia! Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Começamos de olho numa ministra chamada Rosa Weber, lá no Supremo Tribunal Federal. O voto da ministra Rosa Weber vai iniciar a sessão de hoje, às 2h30 da tarde, do Supremo, em que está sendo julgada aquela tese se pode ou não haver condenação ou prisão após a condenação em segunda instância. Ela é tida como fiel da balança. Pessoalmente, ela tem dado sinais de que é contra esse atual entendimento de que permite a prisão após condenação em segunda instância, mas ela segue a decisão que está valendo, que é aquela de 2016. Por maioria, é permitida ainda a prisão após condenação em segunda instância. O placar, por enquanto, está 3-1 e não se tem certeza ainda se o julgamento termina hoje ou se vai ter que ocorrer em outra data ainda. Esse julgamento que é importantíssimo, por exemplo, para a Lava Jato, onde há vários presos ali já cumprindo decisão em segunda instância. A gente acompanha tudo em tempo real, transmissão da sessão lá do Supremo Tribunal Federal à tarde. E no mês em que a República Popular da China celebra os 70 anos da Revolução Comunista, o presidente Bolsonaro diz que está em visita a um país capitalista. Em Pequim, o presidente disse que não vai medir esforços para aproximar ainda mais a área comercial entre os dois países e também vai fazer de tudo para que novos negócios sejam feitos. Ele está em visita, saiu de Tóquio, foi para a China, depois vai para o Oriente Médio. Tem uma imagem meio reticente em relação ao que já falou, por exemplo, na eleição, sobre que a China não está comprando no Brasil, mas comprando o Brasil. Hoje ele ainda tem uma reunião, um jantar que vai ser oferecido para ele. Amanhã ele vai fazer a gravação da live, que ele normalmente faz ao vivo, mas lá como tem restrição à internet, ele vai fazer uma gravação que vai ao ar aqui no Brasil. E depois, aí sim, participa de um jantar com o presidente e o primeiro-ministro chineses. Enquanto isso, prossegue a crise no partido do presidente Bolsonaro, o PSL. Hoje tem uma entrevista exclusiva aí ao Estadão do deputado Eduardo Bolsonaro, filho dele, e atual líder do PSL. Ele deu entrevista a Camila Turtelli, nossa repórter lá em Brasília, e disse que é preciso ter fidelidade ao pai, Jair Bolsonaro, e não ao fundo partidário. Cobrou isso dos parlamentares do partido. Disse que todos foram eleitos com a ajuda de Jair Bolsonaro no ano passado. E chegou a dizer nessa entrevista que não descarta ser candidato aí à presidência da República se houver um clamor popular. O clamor que está havendo, por enquanto, é dentro do PSL, na ala que apoia o presidente Luciano Bivar. 5 parlamentares, encabeçada a lista aí pelo senador Major Olímpio, aqui de São Paulo, estão pedindo a expulsão de Eduardo Bolsonaro do partido. Esse pedido foi encaminhado à Executiva Nacional. A gente acompanha essa novela, a Éramos 53, 53 deputados do PSL que estão rachados. Capítulo que vai ao ar na Rádio Dourado e no podcast Dourado Expresso também. Outro assunto que a gente trata por aqui é sobre o óleo, que está tomando o nosso litoral ali do Nordeste, porque apesar e além das repercussões em relação ao turismo, ao verão 2020, agora pesquisadores estão fazendo um alerta do perigo de se consumir peixe, frutos do mar, que vêm daquela região ali do Nordeste do Brasil. Os pesquisadores da Universidade Federal da Bahia encontraram metais pesados em vários peixes, especialmente, e em contato, quando a gente come no nosso corpo, isso pode causar náusea, vômito, até problemas respiratórios, taquicardia, enfim, estudos que estão sendo aprofundados. Levando em conta que também a gente tem uma manifestação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ontem em pronunciamento disse que o presidente Bolsonaro pediu à OEA que peça esclarecimentos à Venezuela sobre esse vazamento. E em Brasília ainda uma CPI do óleo foi instalada, ou pelo menos o pedido foi feito ontem. No esporte, destaque para o Flamengo, que está sobrando, falando em bom português, está sobrando aí esse ano, no Campeonato Brasileiro, também na Libertadores. E ontem fez 5-0 no Grêmio, está classificado para a final da Libertadores contra o River Plate da Argentina. O jogo é 23 de novembro em Santiago, no Chile. Pela primeira vez, jogo único. No jogo de ontem, então, muita exaltação ao técnico, o Jorge Jesus, português, pela torcida, pelos jogadores do Flamengo também. Hoje tem um perfil dele publicado aqui no portal estadão.com.br mostrando toda a trajetória do técnico português e a repercussão também do Renato Gaúcho, técnico do Grêmio,
que chegou a dizer que ontem, do jeito que o Grêmio estava, até mulher grávida fazia gol lá no time dele. E o escritor Paulo Coelho usou as redes sociais para se manifestar sobre uma nova polêmica envolvendo a sua relação com Raul Seixas. Tem uma biografia do cantor que está para ser lançada agora e que sugere que Paulo Coelho foi entregue à ditadura militar pelo seu companheiro, parceiro de várias músicas, Raul Seixas. Nessa biografia, assinada pelo JB Medeiros, há essa sugestão por conta de um confronto de datas, né, e horários de depoimentos que ocorreram. Paulo Coelho, que ficou preso durante 2 semanas, foi torturado na cadeia na década de 70. O biógrafo JB, inclusive, disse que hoje Paulo Coelho não tem a menor dúvida de que o Raul entregou, apesar, né, de não ficar claro nessa manifestação que ele fez no Twitter dessa associação. Enfim, um assunto que está bombando nas redes. O Estadão também acompanha essas trocas de mensagens e possibilidades que aconteceram. Vai dar o que falar ainda, hein? Te acompanha este e outros assuntos ao longo do dia nas plataformas do Estadão. Ótima quinta para você e até amanhã. Até amanhã.